Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Emílson da Alencar Advocacia. Bom, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a diferença entre a ação por superendividamento, com base na Lei 14.181, que é a lei do superendividamento, e a ação que visa a limitação dos empréstimos, com base na Lei 7.239. Vamos lá. A primeira informação importantíssima, pessoal. Se você vai processar um banco, saiba que ele vai cancelar qualquer novo empréstimo. Você não vai conseguir fazer nenhum novo empréstimo com esse banco. E esquece o banco que você está processando. Ele vai cancelar as antecipações, ele vai cancelar seu cartão de crédito, ele vai cancelar seu cheque especial, ele vai cancelar qualquer nova linha de crédito, tá bom? Então o banco não vai, mais uma vez, te atender. Se você está devendo o banco e você está processando o banco, a consequência lógica é o banco, se ele está me processando, então não vou mais conceder novos empréstimos para esse consumidor. Essa é a lógica. Portanto, se você todos os meses necessita realizar antecipações de férias, 13º, de salário, porque o banco está retendo boa parte do seu salário, saiba que se você processar o banco no mês seguinte, você não vai conseguir pegar uma nova antecipação, porque o banco vai cancelar essa linha de crédito, tá bom? Se você processar o banco, naturalmente. Se não houver processo, o banco vai continuar deixando você nesse ciclo aí vicioso, que é paga a antecipação e pega novamente a antecipação e no outro mês desconta mais uma vez. Fica nesse ciclo que é difícil sair. Eu entendo e sei que é bem difícil sair. Além disso, pessoal, é preciso entender que nem todo juiz que vai julgar seu processo, ele vai deferir uma tutela de urgência. Ah, mas fulano de tal conseguiu com tal juiz. Sim, tem um juiz que entende favorável e tem juiz que entende contrário. Isso em relação a liminar, tá? Por mais que exista uma lei clara, objetiva, por exemplo, que não pode haver desconto na conta corrente quando comprometida a margem de 40%, o juiz pode fazer uma interpretação totalmente divergente dessa lei e indeferir a tutela de urgência, tá bom? Então não é porque uma pessoa conseguiu liminar que todo mundo que ingressar com a ação vai conseguir uma decisão liminar. Então, infelizmente, tem essa insegurança jurídica de juiz que entende A e de juiz que entende B, tá? Mas isso acontece em todo o Brasil, não é só aqui no DF. Independente do advogado que você escolher, vai depender mesmo da posição do juiz. Se o juiz entender favorável, ele vai deferir uma tutela de urgência. Se ele entender contrário, ele vai indeferir a tutela de urgência. A tutela de urgência pode ser para limitar seus descontos ou suspender seus descontos. Vai depender de qual processo você está ingressando. Então, se o juiz deferir a tutela de urgência, daí tudo bem. Já no mês subsequente, o banco vai cumprir aquela tutela, aquela ordem que foi dada pelo juiz, seja para limitar os empréstimos ou para suspender os descontos. Mas se o juiz indeferir a tutela de urgência, os bancos continuarão realizando os débitos mensalmente, sem nenhuma redução. Lembrando que você não vai ter mais aquele acesso de procurar o banco para fazer uma antecipação de salário, 13º, férias, etc. Então, os bancos vão continuar com os débitos na conta corrente até o final do processo, tá? Até que seja dada uma nova decisão judicial, seja alterando aquela liminar que foi indeferida ou ao final do processo julgando procedentes dos pedidos. Daí sim você vai ter uma redução dessas parcelas. Então, pessoal, se você vai ingressar com a ação judicial, tem que entender isso. Não vai poder fazer novos empréstimos, não vai ter antecipações todos os meses, o banco vai cancelar seu cheque especial e o banco vai cancelar seu cartão de crédito. O banco vai fechar as portas para vocês. Entenda também que nem todo juiz vai deferir uma tutela liminar. Tá? Pode ser que o juiz defira uma liminar, como pode ser que ele indefira a liminar. Se indeferir a liminar, entenda que só ao final do processo, que daí você pode ter uma redução nas suas parcelas ou suspensão de descontos, a depender do processo que você está ingressando. Entendido isso, agora vamos para os processos. Tá? Vamos lá, vamos começar pelo processo por superendividamento. O processo por superendividamento é aquele que está regulamentado pela Lei 14.181, que é aquele que eu sempre falo para vocês aqui no vídeo, tá? Esse processo ele tem como único objetivo a criação de um plano de pagamento, seja um plano de pagamento amigável, que é aquele que você apresenta na audiência de conciliação, e se não houver acordo, instaura-se o processo por superendividamento, onde vai ser elaborado um novo plano de pagamento pelo juiz ou por um perito.
Então, nesse processo, além de ser criado um plano de pagamento, você também vai ter o benefício da redução da sua dívida. Por quê? No artigo 104b, parágrafo 4º do CDC, estabelece que deve ser assegurado ao seu credor, no mínimo, o valor principal da dívida. Tá? Se for possível cobrar juros, o juiz vai incluir juros no plano de pagamento. Mas se a pessoa já está super endividada, a tendência tem sido o juiz zerar os juros, pessoal, e garantir só o valor principal da sua dívida. Então, você vai ter uma redução significativa da sua dívida. Pode reduzir até aí 50%. Vai depender do saldo devedor de suas dívidas e do seu salário. Então, não adianta ter uma dívida muito alta e um salário muito alto. Aí a redução vai ser menor. Se o seu salário é um pouco mais baixo, dívida muito alta, o juiz terá que enquadrar tudo em 60 meses, que é o prazo máximo que a lei estabelece, e daí ele vai ter que reduzir os juros ou até zerar seus juros para poder enquadrar nesse prazo de 60 meses. Então, esse prazo também é outra vantagem. Então, além de você ter a redução dos seus juros, o prazo máximo de pagamento da sua dívida será 60 meses, enquanto os seus contratos provavelmente têm prazos aí de 96 meses, 120 meses, 240 meses. E a lei estabeleceu como prazo máximo 60 meses. Então, é um benefício da lei. Então, ao final do processo, o juiz vai criar um plano de pagamento com prazo máximo de 60 meses, de uma forma ali que reduza também seu saldo devedor para poder enquadrar nesse prazo máximo de 60 meses. Nesse plano de pagamento, o juiz deve preservar ali o seu mínimo existencial. Tá? O mínimo existencial são aquelas despesas que você tem para pagamento de água, luz, telefone, internet, financiamento de imóvel, aluguel, taxa de condomínio e etc. E alimentação, transporte, todas as suas despesas mínimas essenciais que serão apresentadas no processo. Então, o juiz tem que preservar ali o seu mínimo para você poder pagar suas despesas essenciais para a manutenção da sua família e o restante do seu salário ele vai criar o plano de pagamento, respeitando mais uma vez o prazo de 60 meses e que você consiga pagar no mínimo o valor principal das suas dívidas, beleza? A lei também estabelece que deve ser suspensas as ações judiciais em seu desfavor e os bancos também não poderão negativar seu nome na SPC Serasa ou nos cartões de protesto. E se houver já negativação, o banco tem que retirar porque foi criado um plano de pagamento. Nesse processo específico, pessoal, de processos por sobreendividamento, não pode ser feito outro pedido que não seja esse, a criação de um plano de pagamento, porque ele é um procedimento especial. Então, a lei já regulamentou os pedidos que devem ser feitos, tá? Que será apenas a criação de um plano de pagamento. Esse processo, por outro lado, ele demora um pouco mais. Por quê? Porque como é obrigatório ter uma audiência de conciliação, hoje tem muitas pessoas, milhares de pessoas super endividadas no DF. E o tribunal aqui do DF não consegue atender a todos no prazo menor. Então, muitas vezes, essa audiência de conciliações vem ocorrendo aí com prazo de 4 a 5 meses. Então, o seu processo ele vai ser recebido pelo magistrado, ele vai analisar ali se é o caso ou não de deferir uma tutela de urgência. E já esclareço para vocês aqui que nos processos por superendividamento é muito raro o juiz deferir uma tutela de urgência. Infelizmente é muito raro, porque meio que veio consolidando o entendimento que nos processos por superendividamento não cabe decisão liminar. Então os bancos continuarão ali com os débitos mensais até o final do processo, tá? Independente e infelizmente que esteja ali retendo integralmente seu salário. Vai depender muito aí da posição do magistrado, se ele entende ali que é o caso de deferir uma tutela de urgência ou... Então, esses processos eles acabam demorando um pouco mais em razão dessas audiências de conciliação que acabam demorando bastante. E o processo só vai iniciar mesmo após a audiência de conciliação. Após a audiência de conciliação, não havendo acordo entre as partes, o juiz vai instaurar o processo por superendividamento, onde ali vai ser aberto prazo para o banco se manifestar nos autos, apresentar contestação, defesa e etc. Depois vai haver prazo para a gente, para a parte autora, para o consumidor apresentar ali também seus fundamentos, porque você entende que deve ser criado um plano de pagamento. Depois vai nomear um perito para poder fazer os cálculos, para poder verificar qual é o seu saldo devedor principal. E também esse perito ele pode definir qual vai ser seu mínimo existencial, ele pode utilizar como parâmetro a própria Lei 7.239, que estabeleceu como mínimo existencial 60% da renda, por exemplo, ou ele pode utilizar também outros fundamentos para estabelecer qual é o mínimo existencial do consumidor. Ou também ele pode utilizar como parâmetro o mínimo existencial previsto na doutrina,
que é o mínimo ali para você poder pagar suas despesas essenciais, como eu já relatei para vocês, beleza? Após essa perícia, aí sim o juiz ele vai criar um plano de pagamento, tá bom? Então, esses processos, infelizmente, atualmente, vem demorando aí mais ou menos uns 12 meses para ser julgado, pessoal. Então, é um tempo muito longo, tá bom? Infelizmente é isso, mas como disse para vocês, tem demorado principalmente por conta da audiência de conciliação, que tem demorado muito para ocorrer, beleza? Esse é o primeiro processo por superendividamento. O segundo processo é o processo que é para limitar seus empréstimos a 35%, 40% ou suspender o desconto na conta corrente que ultrapassou o limite de 40% da sua margem consignada, tá? Esse processo, se envolver apenas um banco, ele é um pouco mais rápido. Por quê? Porque nesse processo não é mais obrigatório a audiência de conciliação. No primeiro processo, a lei exige que ocorra a audiência de conciliação. No segundo processo, não tem essa exigência. No segundo processo, não tem essa obrigação, tá? Então, o juiz pode ser que ele não marque a audiência de conciliação e daí já começa ele a tramitar normalmente seu processo. E nesse processo, você tem como fundamento o mínimo existencial que foi regulamentado aqui no Distrito Federal por meio da Lei 7.239 de 2023, que é aquela lei que entrou em vigor no dia 24 de abril de 2023. Então, é uma lei muito nova, tá bom? Então, esse processo, se for só um banco, por exemplo, é um processo que vai tramitar muito mais rápido. Primeiro, porque não vai ter audiência de conciliação, e segundo, que é apenas um banco, e outra, que é mais matéria de direito. Já existe a lei estabelecendo que os empréstimos na conta corrente devem respeitar o limite de 40% previsto no contra-cheque, ou 35% ou 40%. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, a lei estipulou dois limites, 35% ou 40%, tá bom? Então, se ultrapassou o limite de 40%, é vedado qualquer desconto na conta corrente. Então, o banco vai ser obrigado ali a renegociar suas dívidas de uma forma que não comprometa ali 40% da sua renda, tá bom? Isso em relação ao segundo processo. Nesse processo, por outro lado, pessoal, você não vai ter redução da sua dívida, tá bom? O máximo que vai acontecer ali é que, se for o caso de realizar renegociações dos seus contratos, é o banco reduzir proporcionalmente os juros dos seus contratos, tá? Em razão da renegociação. Mas zerar os juros, reduzir a dívida, como ocorre no primeiro processo por superendividamento, isso não vai ocorrer, tá? Porque a lei não prevê isso. Isso porque o artigo 3º da Lei 7.239 estabelece que o banco deverá renegociar seus contratos de uma forma que ocorra ali a redução proporcional dos juros dos seus contratos, em razão da renegociação. A renegociação, pessoal, nada mais é do que a quitação, só que você está fazendo a quitação daquele contrato por meio de outro empréstimo. Então, você faz a quitação do contrato, naturalmente o banco tem que reduzir os juros e tem que ocorrer a liquidação antecipada daquele contrato. Que era um contrato que você ia pagar em 60 meses, mas quando você está fazendo a renegociação, você está antecipando 60 meses para hoje. Então, a dívida, por exemplo, se a dívida era R$100.000, que você ia pagar em 5 anos, e você paga em 2 meses, por exemplo, em razão da renegociação do seu contrato, a dívida tem que cair, um exemplo aqui, pessoal, para 80 mil. Porém, vai ser feita uma nova renegociação. E nessa renegociação, a sua dívida agora vai ser 80 mil, porém, parcelada em um prazo que, infelizmente, não tem como prever qual vai ser esse prazo, porque a lei não estabeleceu prazo, tá? A lei só fala que tem que adequar a sua dívida a 40%. Então, dependendo dos empréstimos consignados tendo a sua folha de pagamento, pode ser que a parcela de R$1.000 caia para 100. Então, vai passar aí de 500 parcelas. E, consequentemente, pessoal, por mais que exista a previsão da redução dos juros nessa lei específica, mesmo que caia ali seus juros para 0,5% ao mês, mas pode ser que o prazo fique tão longo que daí a sua dívida, sim, pode ser que ela dobre, pode ser que ela triplique. Isso pode acabar ocorrendo, entendeu? Por quê? Porque depende dos seus empréstimos consignados, tá bom? E outro ponto, o juiz pode entender também que, se não há margem na folha de pagamento, o banco deverá suspender os descontos. Suspender descontos na conta corrente, isso não quer dizer que é perdão da sua dívida. Então, sendo suspensa a cobrança na conta corrente porque você não tem mais margem na folha de pagamento, o banco terá o direito, por mais que você ganhou o processo, o banco terá direito de incluir seu nome na SPC Serasa, protestar a dívida e cobrar
judicialmente essa dívida que foi suspensa. Então, essa lei 7.239 de 2023, ela não estabelece nada sobre a suspensão da SPC Serasa, em caso de suspensão dos descontos, tá bom? Então, vai ser suspensa a cobrança na conta corrente e o banco poderá negativar a dívida e cobrar judicialmente os contratos, tá bom? A lei está excelente, essa lei nova, porém tem essa brecha. Então, simplesmente, se não for possível averbar tudo no seu contra-cheque, ou se não for possível limitar tudo a 40%, a lei não prevê nada contrário. Então, o juiz pode simplesmente pedir para suspender o desconto na conta corrente ou ele pode pedir para suspender o desconto até abrir margem para você. Mas eu acho muito difícil que isso ocorra, tá bom? Porque não vai ter como o banco ter esse controle, não vai ter como o juiz também ter esse controle de quando ali vai abrir sua margem na folha de pagamento, tá? O que eu estou falando hoje aqui, hoje é dia 17 de maio, tá? Então, a gente não tem ainda sentenças, paradigmas, sentenças de outros processos para falar o que vai acontecer. Então, eu estou falando com base na lei. Então, a lei fala que não pode haver desconto na conta corrente quando ultrapassado o limite de 40% ou 35%. O juiz, ele pode entender que o banco é obrigado a renegociar seus contratos, ou ele pode entender também que, se não há margem na folha de pagamento, o banco só tem que suspender o desconto e ingressar com ações judiciais cobrando essa dívida que foi suspensa, tá bom? Então, existem duas ações judiciais. A primeira é para a criação de um plano de pagamento, de uma forma que você pague a sua dívida no prazo máximo de 5 anos, preservando ali o seu mínimo existencial. No primeiro processo, você pode ter a redução da sua dívida, porque o 104b, parágrafo 4º, estabelece expressamente isso. Além disso, o artigo 104A também estabelece que, ao final, com a criação do plano de pagamento e com o efetivo pagamento do plano, os credores deverão suspender qualquer tipo de cobrança, seja judicial ou extrajudicial, que é negativação na SPC Serasa e cartório de protesto, tá bom? O segundo processo tem como único objetivo limitar os descontos a 35% ou 40% ou suspender os descontos que ultrapassam o limite ali de 40%. Nesse último processo, o juiz, ao final, ele pode simplesmente suspender o desconto e o banco pode ingressar com a ação contra você cobrando essa dívida, ou o juiz pode determinar que o banco dê seu jeito, renegocie os contratos, enquadre tudo a 40%, mesmo que vá alongar o prazo do pagamento da sua dívida. Lembrando que, dependendo da quantidade de empréstimos que você possui na sua folha de pagamento, pode ser que aumente tanto o seu prazo, tanto que daí mesmo que ocorra a redução dos juros, você vai pagar o dobro, ou 3 vezes, ou 4 vezes o valor inicial devido, tá? Porque tem que enquadrar a 40%. Então vai depender muito aí de qual vai ser a posição do juiz, se vai ser para suspender ou se vai ser para renegociar os contratos. Eu acredito que vai ser mais pela suspensão. Depois eu vou até fazer um outro vídeo sobre isso, tá bom? Porque para entender a lei, você tem que entender qual é a intenção do legislador. E a intenção do legislador não era simplesmente renegociar os contratos. A intenção não era essa, tá bom? A intenção era, se não há margem na folha de pagamento, deve suspender o desconto na conta corrente e o banco ingressa ali com a ação judicial. Essa foi a intenção do legislador. E depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre esse tema, beleza? Então é isso. Então você escolha qual ação você quer. A ação do superendividamento ou a ação para limitar os empréstimos ali a 35% ou 40%. Esse segundo processo, ele tende a ser um pouco mais rápido porque às vezes vai ser um único banco ou porque também não tem a audiência de conciliação. Pelo menos não é obrigatório a audiência de conciliação, tá bom? Lembrando que antes de você ingressar com essa ação judicial, principalmente a segunda ação judicial, é interessante que você faça o pedido para renegociação dos seus contratos com base na Lei 7.239 de 2023. Então, você peça por meio do site consumidor.gov.br ou pelo Bacen. Até agora o banco não tem cumprido, mas é interessante que você faça o pedido para ver se o Banco Central intervém nessa situação ou se o próprio PROCON também resolva isso. Porque quando o banco não cumpre a Lei 7.239, ele vai começar a aplicar ali a multa de R$30 mil. Esses R$30 mil não são revestidos a vocês, mas sim ao Fundo de Defesa do Consumidor, tá bom? Mas quanto mais reclamações e quando se verificar que o banco não está cumprindo,
provavelmente o banco vai mudar a sua política ali interna e vai criar uma campanha ali para renegociar os contratos para poder atender a essa lei 7.239, tá bom? Então é isso, quis trazer para vocês aqui essa diferença entre um processo e outro. Se você está super endividado, se enquadra nessas situações, entendeu que não vai poder fazer novos empréstimos, procure um advogado na sua região e ingresse com uma ou com outra ação, seja para limitar ou seja o processo aí do superendividamento, beleza? Procure um advogado da sua confiança, procure um advogado que entende bem essa matéria para poder ingressar com essas ações para você. Então, se você não tem condições de contratar um advogado particular, você também pode procurar a Defensoria Pública, tá bom? Então, procure um advogado da sua confiança para ele poder ingressar com essa ação judicial para você, seja uma ou seja outra, tá bom? E essa é a minha interpretação da lei. Talvez outro advogado entenda que pode pedir tudo no mesmo processo, tá? Mas eu entendo que não tem condições. Até pela experiência que a gente já tem aqui no escritório, pelas ações que a gente já tem, a gente tem visto que o juiz não aceita nenhum outro pedido que não seja no processo por superendividamento, apenas a criação do plano de pagamento. E no processo de limitação, apenas a limitação. Você não vai poder pedir a criação de um plano com base em outra lei que não está regulamentada para isso. Beleza? E é isso aí. Qualquer dúvida que tiver, deixe aqui nos comentários que eu vou responder a todos.